darmos a tua palavra, a sua mensagem para o nosso tempo, eu peço que o Senhor possa enviar o seu Santo Espírito, para que ele possa estar entre nós, com cada pessoa que está aqui participando, também comigo, e que nós possamos entender a importância dessa mensagem hoje, e que a sua voz possa falar conosco, de acordo com o que cada um necessita ouvir, Pai. Em nome de Jesus, eu peço isso e agradeço também. Amém. Ok, eu vou começar a leitura então, e em sequência a gente vai dar continuidade. Eu vou usar o meio... Estou. Oi, Cris? Tá. Eu vou usar como base a minha lista aqui, tá? Então, depois de mim seria o próximo, seria a Gabriela, depois a Angelina, depois a Aranda, Arthur, Cris, tá? Eu vou usar a minha lista aqui como sequência para a gente dar continuidade na leitura, ok? Eu vou começar então. Estou ciente, ao fazermos estes estudos, que temos uma mistura de público entre aqueles que estão menos familiarizados com o que este movimento ensina. Alguns podem ser bastante desconhecidos, bastante novos no que ensinamos, que participam agora. E alguns que têm vindo a seguir esse movimento há já alguns anos. Portanto, há uma mistura e há uma tentativa ao longo desses estudos de tentar chegar a ambos, mas para a progressão da mensagem descobrimos que temos de avançar para além daquilo com que muitas pessoas possam estar familiarizadas. Tem alguém com o microfone ligado? Só confere aí, para não atrapalhar no áudio, tá? Portanto, espero que se tiverem essas perguntas desses estudos, falem com as pessoas, falem com os líderes na sua área e também voltem às apresentações anteriores. Se virem o que aconteceu no ano passado, a mesma mensagem foi ensinada e reconduzida através de uma série de escolas e reuniões de acampamento. Assim, teve algo como Atos 27, que foi ensinado e reconduzido e reensinado devido à quantidade de vagas de ensino que estavam disponíveis, e a mensagem cresceu realmente ao ser repetida e repetida. Como tivemos de lidar com essa pandemia, não fomos capazes de o fazer. Assim, algumas das coisas que foram apresentadas na Austrália durante os últimos 2 ou 3 meses iriam normalmente para outras escolas. Outra reunião de campo e outra campal, né? E seriam repetidas novamente com mais informação. Eles podiam ser condensados, talvez resumidos, talvez explicados numa escola e desenvolvido mais. Mas nada disso foi capaz de acontecer devido à pandemia. Assim, um assunto como o de Apps Bull não está a ser repetido em nenhuma reunião de escola ou acampamento, como foi feito aqui. Aqui no meu está o irmão Nilson. Irmão Nilson, você pode ler para a gente? Irmão Nilson? Tia Angelina, você pode ler para a gente, Angelina? Sim. Só que tirei sua foto do lugar. Por isso, torna-se importante... Está me ouvindo? Estou ouvindo, tia. Pode continuar. Por isso, torna-se importante que, se as coisas nos são estranhas ou novas, que nos são ensinadas nesse tempo, voltemos a estudar através disso, através dessas séries de aulas, para nos certificarmos de que compreendemos que o que estava a ser ensinado é um perigo que está a acontecer nesse momento, que, se perdermos algo, não o vamos necessariamente encontrar na próxima reunião do acampamento, porque nesse momento não há nenhum. Por isso, se tivermos essas perguntas sobre algo como o touro ápice, eu acho que é isso, ou a igreja e o Estado na América, as 7 montanhas, esses estudos anteriores levam-nos através dele. Mas, se não estão a repetir da forma que normalmente esperaríamos que se repetisse.
Eu queria fazer uma intervenção aí. Claro, tia. Então, já que existem essa série de estudos, eu falo por mim, eu acharia interessante que tivesse tipo um glossário ou um índice que fosse formatado isso para que a gente pudesse buscar nas filmagens, né, nos estudos, para que a gente se atualizasse, porque às vezes a velocidade é tão grande e eu não me acho, você sabe que eu não me acho, que eu tenho dificuldade, então eu acabo ficando sem ter o acesso ao estudo, entendeu o que eu falei? Uhum. Eu Por acho que o isso... ponto... Uhum. Hã? O Pode ponto que ela falar. está trazendo é justamente isso, né? Geralmente as mensagens seriam repetidas, campal após campal, escola após escola, e por causa da pandemia isso não está acontecendo, né? Pois é, aí como a gente perde o assunto, por exemplo, tem coisas aqui que eu li que eu não, por exemplo, essas 7 montanhas, eu não estou sabendo disso. Então, de repente, alguns de vocês que estão mais avançados terem um índice, como se fosse um índice atualizado, tal assunto, e onde a gente encontrar, porque aí, pelo menos, a gente sabe o que não sabe, porque às vezes a gente nem sabe que não sabe, entendeu? Sim. Por isso, torna-se importante que as coisas... Opa, está subindo. Por isso, cadê você? Desculpa. Não, esse daqui você já leu. Seria o Eu próximo já parágrafo. li? Então Já. tá bom. Seria esse daqui, ó. Quero começar. Quero começar com uma citação que é de 3SM 102.3. Mensagem escolhida por 3. Ao rever a nossa história passada, tendo percorrido cada passo de avanço para a nossa posição atual, posso dizer: louvado seja Deus. Ao ver o que Deus fez, estou cheio de espanto e de confiança em Cristo como nosso líder. Não temos nada a temer para o futuro, exceto porque esquecemos a forma como o Senhor nos conduziu e os seus ensinamentos na nossa história passada. Isso foi escrito quando se vai à estação em 1893. E por que é que 1893 é significativo? É o 126/2019. Não temos nada a temer para o futuro, exceto quando esquecemos a forma como o Senhor nos guiou. Comecei a abordar esse ponto na semana passada e continuo a ouvir os medos e as dúvidas das pessoas que se relacionam com a forma como Deus nos tem conduzido. Por isso, quero repetir e alargar o que foi ensinado na semana passada sobre esse assunto. Torna-se-me preocupante quando vejo que muitos dos problemas ou questões que temos no movimento neste momento, muitas das questões que as pessoas têm são assuntos já abordados, já explicados em estudos anteriores. Ok. Tá. Foi me sugerido, tia Angelina, obrigado pela leitura. Foi me sugerido aqui para que eu faça a leitura, eu acho mais por causa de uma questão de tempo também. E a gente conseguir manter enfim, uma velocidade e tudo mais, tá? Eu vou dar prosseguimento, então, na leitura. Já existem obstáculos que deveriam ter sido removidos do nosso caminho se estivéssemos familiarizados com a história dos últimos 18 meses. No entanto, há um tropeço há um ano atrás que está a ser refeito, e agora é uma pedra de tropeço, e é algo que já foi explicado pela forma como Deus nos tem conduzido. Por isso eu quero dar uma explicação adicional sobre a mensagem do Rei do Norte e do Rei do Sul, e depois levar isso ao tema da lei dominical, e particularmente a 2014. Assim discutimos na semana passada como Deus nos ensina. É essencialmente a forma como se ensina a uma criança pequena a estrutura de um átomo.
e como isso se torna mais detalhado dependendo de como se vê ambos mais complexos, mas de certa forma mais simples com o passar do tempo. Tem uma foto aqui que eu vou tentar compartilhar outra tela, que agora a gente vai ficar migrando de tela. Deixa eu só colocar aqui. Um segundinho. Tem algum microfone ligado? Ok. Acho que vocês conseguem ver as duas telas agora. Aqui no lado esquerdo está a imagem que está sendo ilustrada no quadro, tá? E analisamos particularmente a forma como Deus o fez com a mensagem de Daniel 11:40, parte B, está ali ilustrado na figura ao lado. O rei do norte e o rei do sul. Assim, 1989 é o tempo do fim. 1989 marca o aumento do conhecimento. E então, o que vamos começar a compreender é a abertura do livro de Daniel 11:40, parte B. E o que é que começamos a compreender? O que compreendemos é 1989. É o que se encontra na revista O Tempo do Fim, que 1989 é uma batalha entre o rei do norte e o rei do sul. Vou dizer em grosso modo que compreendemos isso em 1996. Portanto, há um aumento de conhecimento na história do arado, onde começamos a compreender Daniel 11:40, parte B. Compreendemos que isto está a explicar uma batalha anterior na história. Está a abrir-se em 1989 com o cumprimento da parte B. Então, a gente vê que tem esse cumprimento aqui em 1989 e a gente vê 7 anos depois esse entendimento desse evento que se passou aqui. Tá? Tem algum microfone ligado? Peço que vocês fiquem atentos em relação a isso, por favor. E depois, o que acontece a essa mensagem do Rei do Norte e do Rei do Sul? Isso é de 1996 a 2001, isso é de 1996 a 2001, até 11 de setembro. Não há nenhuma mudança significativa nessa mensagem. Chegando a 2014, isso é, 18 anos depois, há alguma mudança significativa? Não. Começamos a compreender, em 2014, Esdras 7:9 e os fractais. Mas agora que entramos nessa dispensação, estamos ansiosos por essa marca, por esse marco. Deixa eu só ver aqui. Por esse marco. Vulgarmente conhecido como ráfia. Assim, o tema do Rei do Norte e do Rei do Sul torna-se muito mais relevante de imediato. Assim, durante cerca de 18 anos, não houve mais desenvolvimentos significativos da mensagem de Daniel 11, verso 40, parte B, até 2016, 20 anos após a publicação da revista Tempo do Fim, dizendo que a parte B foi cumprida a história anterior feita. 2016, em 2016, o que começamos a compreender? 2016 diz que ainda não terminamos com Daniel 11:40, parte B. De fato, o rei do norte e o rei do sul vão lutar novamente, vão travar 2 batalhas, Ráfia e Pânio. Portanto, compreendemos que... A gente entendeu isso em 2016. Tá? Um erro aqui, Outro estudo começa a ser desenvolvido em 2016, Atos 27, que conduz até o final desse ano a um estudo sobre Pirro e a Segunda Guerra Mundial. Agora
Temos Pirro e a Segunda Guerra Mundial a serem acrescentados a esse modelo. E o que é que eles nos dão? Dizendo... Daniel, Oi, tia desculpe. Angelina. Sobe a tela, porque só você está lendo, e a gente, mesmo lendo mal em inglês, a gente acompanha um pouquinho. Não entendi. Você não consegue ver essa parte? Não, eu não estou vendo onde você está lendo. Eu estou vendo Ráfia, a última linha que eu estou lendo é Raf Panion. Aí aparece o gráfico de baixo, mas não aparece a sua leitura. Ou eu estou falando bobagem? Não, ele está falando, está aparecendo só o inglês, não está aparecendo o que ele está lendo, não. Gente, eu achando que estava aparecendo as duas telas. Desculpa, agora está mostrando toda? Tá. Obrigada. Perdão, eu achando De que estava nada, aparecendo os dois. Obrigada. Obrigado, tia Angelina, por falar. Tá? Gente, então só um resumo aqui, o que a Tess está falando. A gente tem aqui no gráfico 1989, a gente vê que 7 anos depois a gente tem uma compreensão do que aconteceu nesse mar. Praticamente o que ela está falando é bem assim, olha só, o evento aconteceu agora, a gente já quer esse entendimento, entendeu? E ela pontua, olha só, 18 anos mais tarde, a gente começou a ter um entendimento maior a respeito disso, entendeu? Em 2016, a gente começou a receber luz a respeito também ali de Pirro e a Segunda Guerra Mundial. Ela está trazendo um pouco disso, tá? Estou aqui. Outro estudo começa a ser desenvolvido em 2016. Atos 27, que conduz... essa parte eu já li. Não. Atos 27, que conduzem até o final desse ano um estudo sobre Pirro e a Segunda Guerra Mundial. Já li essa parte, perdão. Agora, esta é uma guerra não apenas travada no leste, não é algo que seja apenas visível entre a Rússia e os Estados Unidos, mas torna-se uma guerra civil interna no Ocidente. Com isso, começamos a compreender que tudo isso é uma guerra de informação. Armas da Idade da Pedra, armas de informação da Idade da Era da Informação, e começam a dar-nos uma compreensão das teorias de conspiração, da ascensão da internet, o www, a partir de 1989, dessas plataformas. Portanto, estamos a lutar com armas de informação em ambas as frentes dessa guerra de duas frentes. Compreendemos, então, o conceito da ferida mortal e da morte. 1989 é a ferida mortal que leva à morte em 1991. 2021, Pânio, é a ferida mortal que leva à morte na lei dominical. Agora, pela primeira vez, temos o entendimento de Daniel 11, 40, parte B, que nos leva até Daniel 11, verso 41. Assim, antes do que tínhamos era Daniel 11, 40, parte B, era um verso espacial, vazio, inexplicável. 41. Com a Segunda Guerra Mundial, podemos ver Daniel 11, 40, parte B, para que depois... Peraí, deixa eu só entender melhor essa parte. Com a Segunda Guerra Mundial, nós somos capazes de ver Daniel 11, 40, parte B, até aqui. Ela está explicando esse espaço vazio que tinha entre o verso 40 e o 41, que é esse pedaço da Batalha de Raf e Pânion, que tinha esse espaço vazio. Quando compreendemos a ferida mortal e a morte, finalmente vimos a extensão total do versículo 40, que nos levaria até o versículo 41, até a marca da lei dominical. Nenhum espaço vazio, inexplicável, existe agora, né? Depois veio a Primeira Guerra Mundial. Agora vai explicar-nos outros elementos que não tinham sido compreendidos, particularmente essa Guerra do Golfo, a tempestade do deserto, o Afeganistão, o Iraque. Assim, começamos a ser mais apresentados ao significado dessas esferas de influência. A gente começou a ser mais introduzido mais, a gente começou a aprender mais a respeito desses assuntos,
dessas esferas de influências, porque essa é uma guerra de informação, mas também é travada por guerras de procuração, tá? Agora começamos a compreender melhor a Líbia e o Iêmen, a Venezuela, a Ucrânia, a Síria e outras esferas de influência significativas. Então, porque temos 20 anos da revista O Tempo do Fim, de 1996 a 2016, onde tudo o que vemos é essencialmente a mesma coisa. Daniel 11:40, parte B, cumprida em 1989, e nenhuma informação extra. E depois, em apenas 3 anos, e em 2016, 2017, 2018 e de 2019, cresce até onde abrange toda a história desde 1989, passando por todas essas guerras por procuração até 2014, até a Lei Dominical. Dando continuidade. Por isso, tem algo que parece incrivelmente simples. Verso 40, parte B, cumprida em 1989. E então, Deus tem de expandir sobre isso e embalar isso. E nesse processo, começamos a ver que o nosso entendimento inicial era demasiado simples. Deixou demasiadas lacunas, espaços vazios. E então, à medida que Deus abre, torna-se muito mais detalhado, muito mais preciso. Não temos nada a temer para o futuro, a menos que esqueçamos a forma que Deus nos conduziu e os seus ensinamentos na história passada. O nosso entendimento em 1996 não era o nosso entendimento em 2016, e não era o nosso entendimento em 2018, não era o nosso entendimento em setembro de 2019, não era o nosso entendimento em 2000, não é o nosso entendimento em 2020. Tem continuado a crescer e a desenvolver-se. Não havia uma razão para que fosse particularmente necessário aumentar essa dispensação. E por quê? Porque essa marca, esse marco, é caracterizado por uma batalha entre o rei do norte e o rei do sul. Essa é a história do início dessas batalhas. Na verdade, 3 dessas 4 batalhas. Assim, uma vez que entramos nesta dispensação, precisamos de compreender isso. Se me seguirem alguém quer falar algo? Rapidinho. Se vocês me seguirem no marco de Boston, precisamos compreender o 22 de outubro. Precisamos de compreender o teste, tá? Assim, o aumento do conhecimento, a formalização desse aumento de conhecimento vai levar-nos a compreender o nosso teste. Assim, vai brilhar luz no marco de 2019. Nesse processo, sempre que se ilumina uma lanterna e se ilumina um objeto, esse também se dispersa e ilumina uma luz mais fina e mais pequena. Espera aí. Não entendi essa frase. Será que compreendemos a Batalha de Pânio? Não. Precisamos também, sim. Vamos... Precisamos também, sim, a gente vai entender. E por que a gente está aqui? A gente, portanto, temos mais a aprender. O medo, o perigo é que, a menos que possamos olhar para trás e ver como Deus nos conduziu, comecemos a ver os avanços do conhecimento como ameaçando o conhecimento anterior, como ameaçando o conhecimento anterior que tínhamos, ou como desacreditando, como se houvessem erros no passado dos quais precisamos de nos envergonhar e dos quais precisamos de arrepender. Ou prejudica a nossa fé na liderança do movimento por parte de Deus, ou começamos a tornar-nos defensivos em relação a posições antigas e a não querer avançar, inflexíveis.
E não há nada mais perigoso do que não estarmos dispostos a aprender se conseguimos compreender que é Deus que nos tem conduzido na compreensão de Daniel 11, versículo 40. Como pensa que ele vai abrir Daniel 11, verso 41? Se isso é o versículo 40, que expectativas tem em relação ao versículo 41? Devemos esperar a mesma coisa se esquecemos como Deus nos conduziu na compreensão do versículo 40. O perigo é que quando o virmos abrir-se 41, isso vai abalar a nossa fé. Então, só para trazer um ponto aqui do que ela está falando, é basicamente isso, se a gente for resumir em poucas palavras. Deus ele nos deu uma compreensão rasa lá em 1996. E a gente tem um perigo. A gente tem dois perigos para ir. Ou a gente avança, ou a gente se torna defensivo. E fala bem assim, não, isso que Deus revelou no passado não vai mudar, ponto, acabou. Entendeu? Ou a gente entende que Deus está conduzindo e ele está sempre aumentando a nossa compreensão. E que antes ele deu uma compreensão um pouco mais rasa, e ele está querendo fazer com que a gente cresça, entenda melhor o desenvolvimento. É interessante a gente pensar no processo de aprendizagem. Né? Você ensina coisas básicas para então você fazer a pessoa entender mais a respeito daquele assunto. Então, existe esse perigo de a gente sempre ficar enferrujado e não perceber que Deus está querendo fazer com que a gente se desenvolva, que a gente cresça, que a gente aprenda. Você fala, Daniel, mas Deus vai ensinar o errado para depois ensinar o certo? Não, talvez sim, né? Olha o que ele fez com os mileritas. A gente viu Ellen White comentando que foi propósito dele fazer com que eles pregassem a vinda de Cristo. Jesus não ia voltar. E foi propósito de Deus que eles pregassem errado, entendeu? Então, assim, isso foi um processo, foi uma parte que eles tiveram que passar para depois aprenderem mais a respeito do santuário, do sábado e tudo mais da terceira mensagem angélica, tá? Só um comentário em relação a esse ponto que a gente está lendo. Portanto, quero abordar brevemente não apenas o versículo 41, mas 2014. Porque o que é 2014 para um sacerdote? Esse é o marco da lei dominical. Esse é um marco da lei dominical. Então, em 1989, há um aumento de conhecimento. Então, em 1979, há um aumento de conhecimento. E o que diz esse aumento de conhecimento sobre a lei dominical? Diz que a lei dominical está a chegar. A lei dominical está a aproximar-se. Será que dá muito mais informação a respeito disso? Se compreendermos as linhas de reforma, a mensagem é que a lei dominical está na nossa vida, está no nosso período de tempo, está agora diretamente à nossa frente, um marco na nossa dispensação atual. Estamos na última geração. Portanto, a dificuldade é dizer que se está nessa linha, mas também se está em outra linha. On this line. Não. Então, a dificuldade é dizer que você está nessa linha, mas você também está em uma outra linha. Existem duas linhas que atravessamos atualmente. São os sacerdotes e qual é a outra? Lembre-se de que dessa dispensação... Então, em que duas linhas de reforma estamos nós? Particularmente a pensar no caminho, no marco do decreto dominical. A linha de reforma do sacerdote, em que 2014 se torna o decreto dominical. E o que é que dissemos que aconteceu na lei dominical na semana passada? No decreto dominical, os Estados Unidos falam como um dragão. Assim, em 2014, espera-se ver um discurso dos Estados Unidos como um dragão. Mas estamos em outra linha de reforma, a linha de reforma dos 144 mil. 5 marcos, o arado, a chuva temporã, a chuva serôdia e a colheita. E onde estamos nós? Quero que nos sintamos confortáveis, pois estamos na dispensação dos 144 mil, em direção à lei dominical. Da mesma forma que estávamos na dispensação de 2014 a 2019, em direção à raça.
Alguém está com o microfone ligado. Alguém quer fazer algum comentário, talvez? Então, o que espera que aconteça com o tema da lei dominical, com o assunto da lei dominical? Tal como o versículo 40, apenas cresceu como pipocas quando elas estouram. Passou de tão grande para apenas uma explosão de informação. Então, quando nos aproximamos do decreto dominical, o que devemos esperar? Devemos esperar voltar aqui em 1996? E o que vamos ver sobre a nossa compreensão de 1996? É demasiado simples. Dá-nos o núcleo que vai crescer até se tornar um carvalho. Dá-nos esse ponto, a lei dominical dessa geração. Apresenta linhas de reforma da verdade, mas não nos dá aquela explosão de informação que deveríamos esperar, que esperássemos, se isso for em 2014. Então, o que ela está dizendo é meio assim, gente, ao a gente se aproximar do marco do decreto dominical, a gente vai receber uma explosão de informação, muito mais informação. E a gente não deve esperar que tudo que a gente vai aprender seja apenas aquilo que a gente aprendeu lá atrás na revista O Tempo do Fim, que vai ter um aumento de conhecimento maior a respeito disso. Em 2014, a gente não tem muito entendimento sobre Rafa e Pânio. Nós não temos praticamente nenhum. Em 2015, a gente não tem. Em 2016, a gente começou a ter um entendimento. Ali é o aumento de conhecimento. Com o aumento de conhecimento, seria de esperar ver essa mensagem crescer, inchar, se desenvolver. O perigo é que, ao olharmos para trás, perdemos a fé na liderança de Deus. Porque poderíamos argumentar que ele não nos disse isso desde então. Talvez esse movimento tenha ensinado o erro no passado da mesma forma que ensinou que a 40 parte B foi cumprida em 1989. Precisamos de sair dessa mentalidade e ver como Deus conduziu na nossa história passada, o que explica como ele está conduzindo a nossa história atual. Então, 1996, que é o núcleo da verdade do decreto dominical na nossa vida, mesmo antes de nós. Começamos a compreendê-lo um pouco mais cedo, porque tornou parte do teste das primeiras chuvas dos sacerdotes. O aumento do conhecimento da chuva temporã dos sacerdotes foi os 2520, que se desenvolveu no tempo. E 2012, o que é dito? Que 2014 é a lei dominical. Será que nos enganaram? Só trazer aqui um gráfico. Então, aqui o que a Tess pontuou aqui é a respeito desses marcos aqui, tá? Tá falando dos sacerdotes, quando ela fala a respeito da chuva temporã, que é esse período de 11 de setembro a 2014, tá? E que esse é o período do teste inicial dessa chuva, disso que ela está mencionando, desse período. E que essa mensagem foi a mensagem dos 2520, que foi desenvolvida aqui, trouxe o tempo em 2012. Questionário pontual. Será que estamos metade certos e metade errados? Não. 2014 foi o marco do decreto dominical. E esse perigoso pensamento de meio certo e meio errado que nos fez olhar para 2012 e esperar ver o erro. Não foi erro, foi perfeito para a dispensação em que nos encontrávamos. O que tinha de acontecer era uma nova dispensação que nos surgiu, e com essa nova dispensação, se voltarmos à ideia de uma sala de aula de notas,
Só precisávamos da nota seguinte. E com a nota seguinte veio uma compreensão dos fractais. Em 2014 veio uma compreensão de Esdras e dos 3 grupos que discutimos na semana passada, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Quando tivemos essa luz, compreendemos que 2014 era uma lei dominical, não para os 144 mil. Portanto, não é Daniel 11, verso 41, mas uma lei dominical para o primeiro grupo chamado. Assim, começamos a ter, em 2012, uma maior compreensão da lei dominical, só porque precisávamos de compreender a definição do tempo, e isso seria explicado mais detalhadamente assim que compreendêssemos os fractais. Mas o que aquela lei dominical realmente parece? Não tinha mudado materialmente, mas a forma como aquela lei dominical se parecia não tinha mudado materialmente. Assim, em 2014, começamos a compreender os fractais. Portanto, quero que compreendamos 2014 de 2 maneiras diferentes. Se pudermos tentar conceptualizar ambas. Quando se trata da linha de reforma dos sacerdotes, essa é a lei dominical, não a outra. É simplesmente para esse grupo de pessoas a marca do decreto dominical. Mas quando começamos a construir as nossas linhas com os fractais, começamos a ver outra visão do que Deus nos está a tentar ensinar. E quando o vemos assim, 2014 é uma lei dominical para os sacerdotes, 2019, lei dominical para os levitas, 2021, lei dominical para os netineus, Daniel 11, verso 41, lei dominical para os 144 mil. E vemos essa evidência quando vamos até ao fim do Israel Antigo. O que são os evangelhos? Para que são os evangelhos? O que são os evangelhos? São para nos ensinar o quê? Mateus, Marco, Lucas e João, até Atos. O que é que eles foram concebidos para nos ensinar? Eles foram concebidos para nos ensinar toda a história que deve acontecer, os passos que devem ocorrer antes do ano 34 depois de Cristo, antes de o evangelho ir para os gentios. Os evangelhos foram concebidos para nos mostrar a história anterior à ida do evangelho ao mundo, a história anterior à lei dominical. Eu não sei se vocês entenderam essa parte aqui que ela está dizendo. Deixa eu mostrar aqui no gráfico. Não sei se aqui não tem ilustrado de uma forma forte, mas o que ela está pontuando é que na linha de Cristo, a gente sabe que o ano 34 ele corresponde ao marco do decreto dominical, porque é o momento em que o evangelho sai dos judeus e agora ele vai para o mundo. Tá? Então ela mostra que os evangelhos eles são ali a história que nos guia o processo que a gente está passando agora, que é essa história do fim de Israel antigo, e a gente está no fim de Israel moderno. Assim, o que estas linhas nos ensinam, o que muita da nossa mensagem nos ensina é sobre a história que conduz à lei dominical. 2014, 2016, 18, 19, o foco desse aumento de conhecimento foi preparar-nos para esse evento, Ráfia. Nessa história, muito do que estamos a compreender foi concebido para nos preparar para a lei dominical. Não a história depois da lei dominical. Não há história depois de Pânio que não há história depois de Pânio que não era o foco, mas na dispensação que estávamos atualmente no teste que nos aproximava. Por isso, devemos esperar nessa história, nessa dispensação, uma explosão de informação sobre a lei dominical, tanto no tempo da lei dominical, como nas características da lei dominical, como ela se parece. E que tudo começou com um aumento de conhecimento. De 1996... Chame sua irmã para vir para cá. Eu acho que está com o microfone ligado. Alguém. De 1996 a 2019 são 23 anos.
Houve alguma mudança material na nossa compreensão de como é a lei dominical? Não. Agora o que entendemos? Rei do Norte, Rei do Sul, conduzindo-nos ao tema da igreja e do Estado. Igreja sobre o Estado. Estado sobre a igreja. Dispensacionalismo. Do Éden para o Éden, igualdade. Assim entendemos em 2019. Igualdade. Compreendemos aqui um aumento de conhecimento sobre as linhas de reforma que nos explica que 1850 mais 1888 é igual à lei dominical. Agora começamos a ver que este marco tem tanto a ver com a escravatura como com a questão do domingo e do sábado. Essa questão de sábado e domingo. Então, a nossa compreensão desse marco começa a mudar. E o que é que as pessoas começam a fazer? O que começam a dizer é que se está a lutar, que a gente está lutando contra a revista O Tempo do Fim. Este avanço na compreensão é um ataque direto ao conhecimento que tínhamos há 23 anos atrás. Porque é o que dizem... Por que dizem isso sobre esse assunto? Sobre o assunto da lei dominical? Nunca disseram isso quando se tratava do tema do Rei do Norte e do Rei do Sul. As pessoas podem ser muito lógicas quando vêm aumentar o conhecimento sobre assuntos que não desafiam diretamente a sua forma de pensar definida. Uma vez que essa metodologia, uma vez que Deus lidera, o avanço começa a desafiar suas crenças fundamentais profundas. Então começa a tornar-se uma luta. Agora as pessoas começam a ver o avanço do conhecimento como duas coisas. Ou uma rejeição do conhecimento prévio, de que as pessoas nesse movimento estão a atacar os fundamentos das crenças desse movimento. Portanto, ou é um ataque aos fundamentos, ou é visto como prova de Deus, de que Deus nunca nos estava a levar... Peraí. Agora os never leading us. Porque, portanto, ou é um ataque aos fundamentos, ou isso é visto como uma prova de que Deus nunca nos estava a levar a começar. Porque se ele nos estivesse levado a começar durante 23 anos, não teríamos uma compreensão errada da lei dominical. Quero sugerir que ambos os pensamentos são um sério perigo de que um período de vida onde esquecemos como Deus conduz o seu povo na sua história passada. Daniel, Oi, tia Angelina. dava para você dar uma parada aí e destrinchar melhor isso? Claro, tia. Não que existe uma crítica da minha parte, mas para ficar mais claro, entendeu? Sim. Então, foi aquilo que praticamente ela está repetindo e ampliando aquilo que ela falou no início, né? A gente passou por um aumento de conhecimento 23 anos depois, onde mostra que o decreto dominical hoje ele é um decreto dominical assim como o 1850, a questão da escravatura, por exemplo. Então, a gente vê que ao a gente chegar mais perto do decreto dominical, a gente vai ter uma explosão de informações que vai nos trazer um aumento de conhecimento. E as pessoas podem olhar para esse aumento de conhecimento de duas formas, tia. Ou as pessoas vão olhar isso e vão falar que a gente está atacando os fundamentos desse movimento, que a gente está atacando aquilo que Deus revelou no passado, ou a gente vai olhar para isso e ver que Deus está nos conduzindo, tá? Então a gente precisa visualizar isso, que existe esse perigo em pensar que isso daí é uma questão de simplesmente estar atacando aquilo que está lá atrás, e que a forma que a gente deveria visualizar e como que a gente deveria visualizar é como que Deus nos guiou lá atrás. A forma que Deus nos guiou tempos atrás é sempre tendo um aumento de conhecimento a respeito dos assuntos, entendeu? E da mesma forma isso está acontecendo agora. E a gente tem que prestar atenção nessa forma que Deus conduz, porque sempre que tem um aumento de conhecimento, isso vai desafiar o nosso conhecimento anterior, ok? Isso vai trazer mais luz e isso vai ser algo desafiador para coisas que a gente já aprendeu.
Obrigada. Na chuva serôdia dos sacerdotes, quando se tratou o assunto do verso 40, agora, quando começou a se tratar do assunto do verso 40, agora começa a desafiar-nos e começamos a questionar a abertura do verso 41 por Deus. Tudo que Deus está fazendo agora é liderar da mesma forma que ele sempre liderou a gente. Assim, em 2019, começamos a compreender a questão da igualdade. Voltando a 2014, precisamos de ver isso de duas maneiras. Primeiro, é cortar tudo que é ruído, barulho. A singular lei dominical para os sacerdotes. Por esse pensamento de lado. Não é uma contradição, ambos estão corretos. 2014 é um pequeno passo em direção a Daniel 11, verso 41, que é a lei dominical. Passo a passo, os Estados Unidos falam como um dragão. Se pudermos visualizar os nossos fractais desta forma, tem os 144.000 arados, a chuva temporã, a chuva serôdia, colheita. O meio do caminho marca o versículo 41 da lei dominical. O avolumar para o alto clamor de que o Apocalipse 18 clama, sai de Babilônia, povo meu. O fechamento da porta da graça e o início do tempo de angústia, o decreto de morte, tempo dado para o segundo advento literal de Cristo. Se você consegue imaginar essa linha de reforma dos 144.000, o que é um fractal? No entanto, conceptualizamos fractal de qualquer forma que você visualize o fractal, eu quero sugerir desta forma, que o fractal é uma sombra. Então, uma sombra tem toda a forma e substância do todo? Não. Não tem toda a substância. É uma sombra do todo. O que ela está dizendo é, visualizando a linha dos 144.000, quando a gente olha para o fractal, a gente precisa visualizar que é uma sombra e não o todo, ok? Então, quando a gente vê o marco da segunda vinda de Cristo, na linha grande dos 144.000, por exemplo, na nossa linha, o fractal desse marco é pânio, mas isso não quer dizer que vai ser uma segunda vinda de Cristo, porque isso é uma sombra. Isso não é exatamente a mesma forma, não vai ser exatamente a literal segunda vinda de Cristo. E é por isso que quando chegamos a Pânion, não há segundo advento literal presente. Não há um passo... Se a gente voltar um pouco para trás, não vai ter um decreto de morte, certo? Estamos no tempo de angústia. Sim. Consegue senti-lo? Sim. Dói. Estamos a experimentar um decreto de morte. Não. Até quando ela fala pausado, isso de forma digitada fica complicado para ler. Então a gente está passando por uma sombra dessa experiência aqui nesse tempo de angústia. Portanto, quando se chega a 2014, isso não vai ser Daniel 11, verso 41. Da mesma forma que o decreto de morte dos 144.000 não é agora um decreto de morte no tempo que a gente está vivendo. Torna-se uma sombra dele. Se conseguir compreender esse tipo de parágrafo, isso se torna uma sombra, se você consegue visualizar esse tipo de parábola. Portanto, 2014 para os sacerdotes é uma linha de reforma autônoma e sólida, sendo 2014 a lei dominical. Eu não sei se vocês entenderam isso. Se alguém não entendeu, eu peço que vocês me falam. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui que eu queira mostrar. Alguém não entendeu essa parte aqui que a gente leu agora? Eu achei ótima essa aplicação que ela fez da sombra.
e a forma como ela está nos fazendo refletir que o decreto de morte, na verdade, não é um decreto de morte literal, mas um sofrimento. Uhum. Exato. Então, assim, esses marcos grandes, né, que vão acontecer lá na frente, a gente está vivendo a sombra deles agora. Né? Exato, Angela. Se sairmos e virmos os 144 mil e o quadro geral que Deus nos está a tentar mostrar, estará ele a mostrar os passos que conduzem ao versículo 41? 2014 torna-se um passo-chave nesse processo. 2019 torna-se outro. 2021 torna-se outro. Esse é o processo dos acontecimentos, o progresso dos acontecimentos que nos conduzem a Daniel 11, verso 41, a lei dominical. Portanto, não vai encontrar todas as características do versículo 41 da lei dominical em 2014. Vocês prestaram atenção nisso daqui que ela acabou de falar? Cada um desse marco se torna parte do processo para a gente chegar a Daniel 11, verso 41. Então, não tem como a gente achar que a gente vai ter toda a informação em 2014, muito menos em 1996, por exemplo. E cada um desses marcos, né, principalmente começando ali em 2014, que é o primeiro decreto dominical, cada um deles é um processo que conduz até Daniel 11, verso 41. Então, não tem como a gente achar que a gente vai ter toda a informação lá atrás, entendeu? Em 2014 ou no ano passado, porque isso é um constante crescimento, um constante progresso também de entendimento a respeito desse marco que está vindo. Estou convencido de que quando compreendermos plenamente a lei dominical, quando a vivermos, olharemos para trás com maior clareza do que temos agora e veremos essa progressão passo a passo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão falar como um dragão no vácuo. Essas coisas tomam uma sucessão progressiva de acontecimentos, tal como não seria possível chegar ao ano 34 e compreender o apedrejamento de Estevão sem compreender João Batista, o ministério de Cristo, a crucificação, os trabalhos dos discípulos e a igreja primitiva. Foi bem claro aqui, certo? Se não tiver visibilidade deles, o apedrejamento de Estevão não significa essencialmente nada. Temos de ver a sequência de acontecimentos que levaram ao apedrejamento de Estevão, que demonstrou, explicou o que estava então a acontecer, a rejeição final da nação judaica. Se não se conhece João, se você não conhece João, se você não conhece a Cristo, se você não compreende a cruz e a ressurreição, se você não entende o véu rasgando no templo, a rejeição da nação judaica dessa mensagem, o trabalho dos discípulos no Pentecostes, se não se compreende tudo isso, o apedrejamento de Estevão torna-se insignificante no vácuo. Para mim, isso é mais uma evidência que mostra por que o adventista nominal não vai ver o decreto dominical. O decreto dominical é esse marco que nos leva até ao ponto que o evangelho sai para o mundo. E quando a gente vê que o povo de Deus, os judeus, eles crucificaram a Cristo, ou seja, eles não aceitaram João Batista, não aceitaram Jesus, não entenderam nada a respeito de tudo isso que a Tese acabou de citar. Não aceitaram a ressurreição, né? Eles apedrejaram Estevão. Isso dá para ver que se você não segue o movimento que Deus está levantando lá atrás com João Batista, você não segue essa linha progressiva, você chega no ano 34 e você apedreja Estevão, em vez de você reconhecer que esse é o marco de levar o evangelho para o mundo. Se os adventistas alcançarem a marca do decreto dominical, it will become meaningless. Isso vai se tornar sem sentido, a menos que vejam os passos que nos levaram à lei dominical, a nível interno nesse movimento e a nível externo nos Estados Unidos. Assim, estas linhas e histórias são concebidas para nos mostrar a sequência dos acontecimentos. 2014, dependendo da sua opinião, ou é a lei dominical para os sacerdotes, ou é o primeiro de 4 eventos que nos conduzem ao quarto, a lei dominical. Entenderam o que ela quis dizer? O que seria esse primeiro de 4 eventos? São os 4 decretos dominicais. Não entendi, não. Pode ir devagar. Tranquilo, tia.
ela falou duas opções que você entende que são a mesma coisa. Em 2014, na linha dos sacerdotes, o que é, tia Angelina? Não faz pergunta difícil, não, que tá difícil de acompanhar. Tia Angelina, eu também não consegui entender, não, amigo. Dá um segundinho aqui, então, que eu vou entrar na tela aqui. Obrigada de não me deixar sozinha. Isso aí, gente, é importante a gente falar. Na verdade, queria que você me explicasse um pouquinho melhor essa questão que você falou que os adventistas não vão ver o decreto dominical. Eu não entendi dessa parte para frente. Entendi. Fiquei meio perdido Então, no assunto. Ô, tranquilo. Daniel, Sim. Sabe qual é a abobrinha que eu pensei aqui? Sim, tia, diga. Da mesma forma que os judeus não acompanharam e acabaram apedrejando Estevão, porque não compreenderam, eu fiquei pensando que a gente pode ser o Estevão da vez também. Não é? Não é não? Exatamente, tia. Não gostei muito Eu disso, só não não. sei se vai ser apedrejamento com pedra, né? Porque hoje ninguém mata alguém com pedra. Talvez as pessoas te Não, com matem certeza. pela internet. Assassinato de reputação, filho. Deixa eu só entrar aqui no link 338347. Uai, não tá entrando. Eu queria colocar na tela. A gente espera. Então, enquanto isso eu vou comentando a respeito do que foi falado. Se a gente visualiza esse movimento, a gente... Cadê que eu tô entrando? Ai... Estou achando ótimo esse estudo. Ok. Consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Eu troquei de aparelho aqui. Sim. Então tá, beleza, vamos lá. Olha só. Eu vou colocar isso, acho que você vai lembrar, tia Angelina. Existe o marco. A gente fala que existem várias linhas, né? Que são os fractais. A linha da humanidade, da nossa última geração, é essa daqui, ó. A gente tem a segunda vinda. O que tem antes da segunda vinda? Que marco que tem, tio? Decreto. O fechamento da porta da graça, Está certo? desligado o telefone, desculpe, eu estava respondendo desligado. Tranquilo. A gente tem o fechamento da porta da graça. Isso. Nesse período aqui, que é o tempo de angústia, né? Tá? Esse daqui é o tempo de angústia que acontece nesse período aqui. Ok? E antes desse período do tempo de angústia, a gente tem, antes do fechamento da porta da graça, a gente tem o decreto dominical, tá? Que não tá escutando isso? Vamos lá. O que está sendo pontuado? Esses aqui são os marcos principais. Vou colocar aqui nessas cores aqui em rosa, tá? Esses são os marcos principais que acontecem. O que acontece, tia, é que a gente vê que nós, como pessoas que estão nesse movimento, a gente passa por toda essa experiência ao nível de uma sombra, que a gente pode dizer. E essa sombra, ela tem os seus marcos. Como assim? A gente passa pelo marco de 1989,
Eita, a gente passa por esse marco de 2001, e aí nós também vamos ter um decreto dominical. E quando que é esse decreto dominical para a gente? Quando que é a sombra desse decreto dominical para a gente? Essa é a pergunta que eu Irmão fiz, Daniel, Oi? irmão Daniel, se me permite, você Claro. perguntou se o nosso decreto dominical foi em 2014, é isso, né? Isso. Não foi aquela mudança na Constituição? Eu não lembro o nome, mas é assim, você é inocente até que se prove o contrário. E agora você é culpado até que você prove a sua inocência, uma coisa assim, não é ou não? Então, a gente vê essa lei, que é o ato patriota, isso aconteceu em 2001, tá? Foi o que aconteceu após o atentado de 11 de setembro. Mas não seria isso que foi em 2014, não. Ok. Então, desculpa. Não, tranquilo, não precisa pedir desculpa não, sem problema. Voltando aqui, o que a gente visualiza é que essa linha, se a gente puder nomear ela, a gente chama de linha dos 144 mil. Ou se a gente puder colocar ela, é a linha que conta a história do fim de Israel antigo, tá bom? Seria a linha grande essa. A linha grande, exatamente, a linha grande. Dentro dessa história aqui, será quantos anos vão ser essa história? Existem grupos de pessoas que passam por experiências diferentes. Existe o grupo dos professores, que é o que a gente chama dos sacerdotes. Os sacerdotes Gostei do nome, Daniel. Tá? Então, esse grupo, eles passam por uma experiência diferente, uma experiência especial. E nessa experiência, eles vão participar de todos esses marcos, que são todos esses marcos rosas aqui em cima. Só que eles vão passar por fractais desses marcos, tá? Então, quando a gente vem aqui para o ano de 2019, 2019 é o marco do fechamento da porta da graça. Mas a porta da graça Daniel, tua fechou? voz está muito longe. Tá muito ruim minha voz? Pelo menos no meu aparelho. Pera aí, um segundinho. É no seu aparelho. Eu estou Então, ouvindo bem. Eu vou botar um No meu fone. tá normal. Também ouço bem. Tá bom, gente. Obrigado. Não, tranquilo, eu botei um fone aqui. É bom dar o feedback. Então, olha só o que está acontecendo. Aqui nessa linha dos professores, a experiência que nós, professores, estamos passando é uma experiência individual, e nessa experiência a gente passa por esse fractal inteiro, tá? Então, a gente é como se fosse... É aquele negócio da folha, né? Uma folha tem a característica toda do cacho, né? Do cacho, não estou usando a palavra errada aqui, não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, no final desse marco, a gente vai ter também a segunda vinda. Então, olha só o que nós, professores, estamos passando. O marco de Daniel 11, verso 41, está bem aqui. A gente nem chegou lá, mas nós vamos passar fechamento da porta da graça. Daniel 12, 1. Segunda vinda de Cristo. Quem me dá o verso? Ninguém, gente? Ninguém estuda a segunda vinda de Cristo. Tá certo, a gente tem que estudar a decreto dominical. Vamos lá. Então a gente, todos esses versos aqui, o cumprimento literal, original, que o verso está falando, não se cumpriu. Mas a gente está passando por um fractal deles todos. Então eu vou pegar o fractal aqui, eu vou botar um laranja. Uma sombra do decreto dominical a gente passou. A gente passou por uma sombra da porta se fechando. A gente está numa sombra desse período de angústia, tá? E a gente vai experienciar uma sombra da segunda vinda de Cristo. Se a gente for colocar uma data para esses marcos, isso daqui foi uma sombra em 2014, o fechamento da porta foi uma sombra de 2019, e aqui foi uma sombra do ano que vem, 2021, tá? Então a gente vai passar por esses marcos, e esses marcos, eu já falei isso 10 mil vezes, é a sombra, né? Então, assim,
ano que vem, a gente não vai ver uma nuvem pequena no céu, na metade da mão de um homem, ou da metade de um dedo de um homem. A gente não vai ver isso, porque isso vai acontecer aqui só, tá? Então, quando a gente fala de uma sombra, a gente vê que em alguma perspectiva, não sei qual é, a gente vai ver esse marco sendo ilustrado, tá? Esse tempo de angústia, a gente consegue ver uma sombra do tempo de angústia que foi esse ano nosso, né? Apenas uma sombra, tá? Então, é disso que a gente está falando. Então, tia Angelina, quando eu perguntei para você o que é o decreto dominical da linha dos sacerdotes, você entende o que eu quero dizer agora, quando eu falo que é 2014? Sim, sim, Tá? É isso que eu quis dizer. perfeitamente. Tá, agora o ponto que você pediu, que foi pedido para explicar, eu esqueci, porque eu fui pontuar isso para você. Alguém me lembra? Irmão Daniel, Pode falar. qual o marco específico, qual o acontecimento específico que marca 2014? Foi aquele estudo do Ancião Parminder, que foi rejeitado? Então, exato, tem os 126, né, que a gente consegue marcar, que são os períodos de tempo, aquele do irmão Parminder, que leva para 2014, tá? Então a gente vê que aquele ano é o marco 2014. E, se a gente for pontuar mais decisivamente, que é o ponto que a tese está querendo trazer, é essa progressão do decreto dominical. Por quê? 2014 é o decreto dominical da linha dos sacerdotes, mas existem outros dois grupos. Quem são esses dois grupos? Você sabe me dizer? É Márcia? É a Márcia que está falando, sim. Márcia, é porque eu não estou com a câmera ligada aqui. Márcia, Adelina, você sabe sim, quais são irmão os outros... Daniel, sou eu. Tudo bom, Márcia? Quais são os outros dois grupos que existem, Márcia? Fora os sacerdotes, Isso. os levitas e os netineus. Exato. Então, os levitas, eles vão passar por essas sombras aqui também, não é? Quando que vai ser o marco do decreto dominical deles? Você sabe me dizer? Ó, vou colocar aqui o tempo do fim, eles também passam pelo tempo do fim, né? Se eu for mais constante, eu deveria chamar isso daqui tempo do fim. Isso daqui eu não sei como é que a gente chama, vou deixar 2001. Tá, então quando que a gente vai passar... Quando que os levitas passam no decreto dominical? A gente vê que os levitas passam no decreto dominical no ano 2019. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou repetindo os marcos da linha, eu estou repetindo a experiência, eu estou repetindo esses marcos que são o nosso guia na linha dos levitas, tá? Então, eles também passam por essas experiências aqui, cada uma delas. Eles também vão experienciar a segunda vinda, o fechamento da porta da graça e o decreto dominical. Por que eu estou falando isso daqui para te explicar? Porque é o seguinte, olha bem aqui comigo. Existe um decreto dominical aqui, não existe? 2014, tá? Em 2019, para nossa linha dos sacerdotes, que são esses professores que passam essa experiência, foi o fechamento da porta da graça. Mas nessa linha aqui, nesse período de tempo do ano de 2019, para os levitas, que são esse grupo de adventistas que não estão na mensagem ainda, para eles isso simboliza o marco do decreto dominical. Ou seja, o que isso representa para a gente? A gente vê que o decreto dominical é um desenvolver. Ele aqui atrás, ele começa em 2014, é o primeiro marco do decreto dominical. Em 2019, também existe um decreto dominical, mas ele se encontra na linha dos levitas, tá? E assim, se a gente for desenhar a última linha, a gente visualiza que na última linha a gente também vai encontrar o mesmo padrão. Eu tenho que aqui, tá? Qual é a última linha para quem? Os netineus. Os netineus, não é isso? Eles também não têm que passar por essa experiência? Então eu Sim, vou tem. pegar... Exato. Então eu vou pegar essa mesma experiência deles aqui e jogar aqui embaixo, ó. Só vou dar outra cor para eles, para ficar um pouco... Tá?
o mesmo marco, eles vão passar. Eles também têm um tempo do fim deles, que foi em 2014, o decreto dominical deles, o fechamento da porta da graça e a segunda vinda. Lembrando que é tudo uma sombra, tá? Ou seja, isso daí são marcos. A gente poderia chamar marco 1, marco 2, marco 3, marco 4, entendeu? Então a gente vê que, olha só, presta bem atenção aqui agora. Eu vou marcar aqui de vermelho. O marco do decreto dominical, o marco do decreto dominical, esse daqui é o que a Bíblia fala em Daniel 11, verso 40, tá? É esse. Então, tá, o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando dele, tá? A Bíblia está falando disso daqui. Isso daqui é Daniel 11, verso 41. Mas esse marco, ele vai acontecer de uma forma, de uma sombra dele. Vai acontecer aqui, vai acontecer aqui, já aconteceu e aconteceu aqui. Então, em 2014, aconteceu um. Em 2019, aconteceu outro. Em 2021, acontecerá mais uma fase, mais um passo para esse decreto dominical. E o meu tempo acabou, eu tenho que finalizar, gente, porque a gente vai ter um estudo agora, 11h15, tá? Mas só dando uma explicação assim rápida disso, é o que a Tess está querendo demonstrar, existe essa progressão. É isso que ela disse bem assim. 2014 foi um decreto dominical para os sacerdotes, ponto final. Esse é o primeiro ponto. Segundo passo, 2014 é um desses 4 passos até chegar o decreto dominical da qual a Bíblia fala, entendeu? Então a gente precisa visualizar que nada na Bíblia acontece de supetão. As coisas de supetão acontecem só para os ímpios. Quem é que vai ser pego como um ladrão à noite? A Bíblia fala, os ímpios não vão ver quando Cristo vem, mas os filhos de Deus vão reconhecer o tempo da vinda de Cristo. Então, assim, tudo acontece progressivamente, assim como uma planta germina, cresce, demora, leva tempo para crescer. Assim Deus mostra passo a passo esse marco, bem pequenininho lá atrás. Ele está nos mostrando como que ele está crescendo até ser uma planta perfeita. Enfim, ilustrando esse decreto dominical só nessa parábola, tá? Não vai ser uma coisa assim de supetão que a pessoa vai ver. Deus está nos mostrando como que se parece esse decreto dominical. E uma das características que a gente pode ver é que não é uma lei dominical, mas sim a gente está vendo essa quebra da Constituição em vários aspectos nos Estados Unidos, tá? Começando em 2014, lá atrás, com a Cambridge Analytica. Enfim, a gente pode falar isso em outro momento. Gente, peço desculpa, a gente não chegou nem na metade do PDF, mas eu vou encaminhar ele no grupo lá para quem quiser dar continuidade, fazer a leitura do capítulo, tá? Vamos orar para a gente encerrar? Daniel, você vai botar isso no grupo, essas informações? Vou colocar, sim. Vai colocar pode deixar. também Tá os bom, obrigado. gráficos. Vou colocar o quê, tia Angelina? Os gráficos, mesmo em Sim, inglês? Sim, pode ser. Vou colocar os dois, então. Tá? Obrigada. Eu só vou dar uma consertada em algumas partes que não foram consertadas, e então não devo mandar agora, mas tento Muito mandar hoje bom. ainda. Muito Tá bom? obrigada, tá, Daniel, Daniel? vem mais vezes. Obrigado, gente. A gente se encontra mais. Vamos orar, então? Pai amado, muito obrigado por essas horas do sábado e a gente ter a possibilidade de estudar juntos. São assuntos que é importante a gente ver e rever, que como a gente pôde ver hoje, o Senhor, a gente tem que prestar atenção como o Senhor nos guia. Porque a forma como o Senhor tem nos conduzido tem gerado dúvida em algumas pessoas, tem levado a descrédito. E se a gente olhar para trás e ver como que o Senhor nos conduziu, a gente não tem como ter medo, porque a gente vê que o Senhor sempre nos dá mais luz. E muitas vezes essa luz desafia entendimentos anteriores, e isso é algo normal. Isso é algo que é a forma que o Senhor guia. Ajude-nos a não questionar a forma que o Senhor tem guiado e ajude-nos a olhar com fé para o futuro, vendo que a Tua mão tem guiado esse movimento, Pai. E nos ajude a passar por esse momento de angústia, ouça as nossas orações e esteja no coração de cada um aqui. A gente se preparar agora também para o culto que está por vir, Pai. Essa é a sua presença. Em nome de Cristo Jesus, amém.